Eu vi essa vaga de emprego há umas 2 semanas atrás. Procura-se segurança noturno no Mercado West, do turno das meia-noite às 6 da manhã, pagando R$ 21 por hora. A coisa toda me pareceu um pouco estranha de cara. Que tipo de mercado precisava de um segurança enquanto estava fechado? O crime na região era realmente tão ruim assim? Mas eu precisava do dinheiro. E 2 dias depois, após uma entrevista por telefone com um cara chamado Clive, eu apareci para o meu primeiro turno. Assim que eu parei o carro, eu meio que entendi porque eles precisavam de um segurança à noite. O mercado ficava perto de um shopping decadente, e todas as lojas ao redor tinham uma placa de espaço para alugar e estavam penduradas na janela das lojas. Mas, pelos vidros empoeirados e pelos postes piscando, ninguém havia aceitado a oferta fazia anos. Eu estacionei perto da porta da frente, e quando eu me aproximei do prédio, eu vi uma mulher se apressando para sair da loja. "Você deve ser o Gabriel", ela disse sem fôlego. "O segurança noturno." "Sim, sou eu." O Clive deixou algumas instruções para você. Eu coloquei lá no caixa 1. Ela me deu um aceno educado e então passou por mim correndo, em direção ao único carro do estacionamento. "Ah, obrigado. Seja amigável", a minha voz interior respondeu. "Ela é sua nova colega de trabalho." Eu me virei e perguntei: "Ei, qual é o seu nome?" Mas ela já estava entrando no carro. A porta do carro bateu e saiu da vaga do estacionamento, então ela se foi. Que bela amiga, hein? Eu me virei de volta para a loja. O estacionamento estava completamente vazio agora, e o poste de luz mais próximo estava piscando em um ritmo estranho e irregular. Passou um vento frio pelo estacionamento, levando um saco de papel amassado. Bem, estou no meio do nada. Eu me aproximei da loja, e as portas de vidro rangeram quando se abriram. Então, eu entrei. Apesar de sua aparência do lado de fora não ser das melhores, o lugar por dentro era realmente muito bonito. Tinha luzes fluorescentes brilhando na parte de cima da loja, e uma música de jazz estava tocando nos alto-falantes. Eu fui até o caixa 1 e peguei o pedaço de papel dobrado que estava me esperando. Eu abri e comecei a ler. "Caro Gabriel, bem-vindo à família West. Esperamos sinceramente que você aproveite o seu primeiro turno. Para ajudá-lo, fizemos uma lista de regras que devem tornar o seu turno mais fácil do que tirar um doce de criança. Regra número 1. Como segurança noturno, você deve patrulhar a loja a cada meia hora, certificando-se que nada está errado. Você pode passar o resto do seu tempo na sala de descanso, que fica no fundo da loja, enquanto monitora as imagens da câmera de segurança. Regra número 2. Não vá para o corredor 7. Não olhe para o corredor 7. Regra número 3. Se você ouvir um barulho de batidas vindo dentro dos freezers de carne, ignore-os. Regra número 4. Se você vê um carrinho de compras que não foi guardado, devolva ele imediatamente aos carrinhos na frente da loja. Regra número 5. Não se assuste se você encontrar uma poça de sangue no corredor de carne. Às vezes a embalagem das carnes vazam, mas é só você ir no armário do armazenamento, pegar um esfregão, um balde e limpar. Porém, não pise na poça ou toque nela de forma alguma. Regra número 6. Se você vê uma mulher na loja, vá imediatamente para a sala de descanso e fique lá até que ela saia. Não chame a polícia e nem denuncie uma invasão. E não faça contato visual com ela. Regra número 7. A música que tocamos em toda a loja é um disco de jazz. Se a música parar, vá imediatamente para a sala de descanso e fique lá até que ela recomece. Regra número 8. Não termine o seu turno mais cedo. Sob nenhuma circunstância faça isso. Obrigado e, novamente, espero que aproveite o seu turno. Assinado, Clive. Eu olhei para as regras, lendo elas de novo lentamente. Eram um pouco estranhas, na verdade. Uma mulher na loja, evitar o corredor 7. Eu nunca recebi instruções como essa, nem mesmo quando eu trabalhei como segurança de uma boate numa parte ruim da cidade. Talvez isso fosse um teste. Eu acho que eles queriam ver o quão bem eu seguia as instruções. Não importa o quão absurdas elas fossem.
Eu olhei para a câmera de segurança que estava me olhando do canto. Ok, desafio aceito. Eu olhei para o meu celular. Era 00:06. Que tal fazer minha primeira ronda agora, antes de me instalar na sala de armazenamento? Era um pouco estranho andar pela loja enquanto estava tão vazia e silenciosa. Todos os pães e bolos tinham sido guardados em algum lugar. Um plástico branco e opaco tinha sido puxado sob a vitrine de vegetais, para manter o frio dentro. Quando eu cheguei ao fim, eu virei à direita para a seção de carne. Folhas de plástico também tinham sido puxadas sobre os refrigeradores de carne. Eu vi flechas de vermelho pelas fendas, de enormes bifes e contrafilés, grandes pedaços de carne com o osso ainda intacto. Eu desviei o olhar. Embora eu não fosse vegetariano, eu nunca gostei muito de ver a carne crua assim. Eu virei para os corredores. Corredor 3, macarrão e molhos, todos alinhados perfeitamente nas prateleiras. Corredor 4, biscoito e lanches. Corredor 5, corredor 6... beleza. Eu não deveria olhar para o corredor 7. Eu me forcei a olhar para o chão. Eu sei, era um pouco estúpido, mas eles me disseram para não olhar. Na mínima chance de eles verificarem as imagens das câmeras mais tarde, para avaliar meu desempenho, eu teria seguido todas as regras. Eu continuei para mais dentro da loja. Alguns minutos depois, eu entrei na sala de descanso. Era uma porta marrom sem graça, com uma pequena janelinha quadrada nela. Eu anotei sua localização para mais tarde. Assim que eu terminasse essa ronda, eu ia voltar para lá com meu notebook e assistir minha série. Então eu estava na extremidade da loja, a seção dos congelados. Virei o corredor de volta para a frente. Foi então que eu vi um carrinho de compras. Estava estacionado meio torto no corredor. Eu bufei com raiva. De todas as regras, essa era a que mais me irritava. Eu fui contratado para ser um segurança, não o pessoal de limpeza. Não era trabalho dos funcionários da noite guardar todos os carrinhos quando fechasse a loja. Suspirando com raiva, eu comecei a empurrá-lo em direção à frente da loja. As rodas estavam rolando suavemente pelo chão. A música de jazz tocava suavemente em meus ouvidos. Eu virei pela esquina e passei pelas caixas, indo em direção à porta da frente. Foi quando eu ouvi um som suave, quase inaudível sobre a música de jazz. Eu parei e me forcei a ouvir o que estava acontecendo. Vários segundos de silêncio se passaram, então eu ouvi de novo. Parecia alguém chorando. Os pelos de meu pescoço se arrepiaram. Não tinha ninguém ali, a porta estava trancada o tempo todo. A menos que um cliente tenha ficado acidentalmente preso depois do horário de fechamento. Talvez aquela funcionária, a mulher que eu encontrei no estacionamento, não tenha percebido que alguém ficou trancado. Quem está aí? Eu gritei. Um soluço lamentoso em resposta. Meu coração desabou, parecia uma mulher, ou talvez até mesmo uma criança. Eu já estou indo, eu gritei, começando a correr. Onde é que você está? Ela não me respondeu, apenas continuou chorando. Eu continuei correndo freneticamente na direção do som, dizendo que tudo ia ficar bem. Mas então, eu parei de repente. O som estava vindo do corredor 7. Não vá para o corredor 7. Não olhe para o corredor 7. As regras foram bem claras em relação a isso. Eu parei antes do corredor, ao lado de uma vitrine de maionese, e me posicionei cuidadosamente para ficar escondido. Ei, eu vou te ajudar, eu gritei. Você pode me dizer o que aconteceu? Finalmente ela falou, mas não respondeu a minha pergunta. Me ajude, a voz chorou, no meio de soluços. Por favor, me ajude. Eu queria entrar no corredor para ajudar. O meu pé já estava na metade do caminho, pronto para correr para lá e ajudar essa pessoa. Mas algo me parou. Um instinto. Um pequeno alarme tocando na minha cabeça. Porque de todos os corredores, qual a chance da pessoa estar justamente no corredor 7? E além disso, essa pessoa estava segura. Eles estavam numa loja vazia comigo. Não é como se eles estivessem num beco escuro no meio da noite. Saia do corredor, eu gritei, minha voz tremendo um pouco. Então eu poderei te ajudar. Por favor, a voz respondeu. Me ajuda, por favor. Isso é estupidez.
Claramente alguém ficou preso aqui depois do horário de fechamento e está com medo. Só vá para o corredor e ajude essa pessoa a sair da loja. Mas a minha outra parte do cérebro, a parte instintiva e racional, estava gritando para não me mover nenhum músculo. Você precisa que eu chame alguém? Seus pais, ou a família, ou a polícia? Me ajuda, por favor, a voz implorou novamente. O me ajuda soava sempre igual, toda vez que essa pessoa dizia. Gaguejava um pouco no início e tinha uma ênfase no meio da frase. Parecia quase que uma gravação ou alguma coisa gerada por inteligência artificial, repetindo sem parar. Isso não soava natural. Saia do corredor, eu gritei. Saia e então eu vou te ajudar. Os soluços ficaram mais altos, mais rápidos, histéricos. Por favor, me ajuda. A voz implorou novamente, já em um tom desesperado que fez o meu estômago se revirar. Eu fiquei ali, pressionado contra a vitrine de maionese. Ouvir essa pessoa soluçar estava fazendo meu estômago dar cambalhotas. Mesmo que soasse um pouquinho antinatural. Eu poderia chamar a polícia, eu pensei. Eles saberiam o que fazer. Mas eu tinha deixado meu celular na minha mochila, lá no caixa 1. E se eu fosse pegá-lo, significava atravessar o corredor 7. As regras não diziam nada sobre passar pelo corredor 7. Elas só diziam que eu não devia entrar ou olhar para ele. E eu não podia simplesmente ficar aqui e fazer nada. E se realmente fosse alguém que precisava de ajuda? Uma criança que torceu o tornozelo e não conseguia se levantar. Olha, não se preocupe. Eu vou pegar o meu telefone e vou chamar a polícia. Então eu respirei fundo e atravessei o corredor 7 em direção ao caixa 1. Assim que eu dei um passo, o choro parou instantaneamente. Assim, de repente. Soluços violentos e então, do nada, um silêncio. Foi como se uma chave tivesse sido virada. Então, os passos começaram em minha direção. Eram passos altos e pesados de alguém correndo pelo corredor. Eram muito grandes para ser de uma criança, vindo diretamente na minha direção. O meu coração desabou. Droga, é uma armadilha, eles estão vindo para mim, provavelmente eu vou morrer aqui. Mas assim que eu terminei de atravessar o corredor, o som parou. Tudo que eu ouvi eram melodias suaves do jazz tocando nos alto-falantes. Eu corri para a sala de descanso, me esquecendo totalmente do carrinho que eu deveria devolver. A sala de descanso era pequena e apertada. A pequena janela que tinha na porta havia sido coberta com um papelão de construção por dentro. A única fonte de luz vinha da tela do computador na mesa, exibindo as imagens da câmera de segurança. Eu olhei as imagens e percebi rapidamente que nenhuma delas oferecia uma cobertura do corredor 7. Parecia que as câmeras foram intencionalmente posicionadas para evitar aquele corredor. Depois de procurar as imagens por alguma coisa errada, eu me recostei na cadeira e fechei meus olhos. Quando eu finalmente abri os olhos novamente, eram quase 00:30. Hora da próxima ronda. Eu não queria ir, eu me sentia seguro aqui, trancado nessa pequena sala. Mas eu também sabia que eu não estaria seguro se eu não seguisse as regras. Eu arregalei meus olhos imaginando o que teria acontecido se eu tivesse ido para o corredor 7, se eu não tivesse escutado as regras. Eu me levantei da cadeira e fui em direção à porta. A loja estava completamente silenciosa, sem soluços, passos ou ninguém chorando. Eu comecei a minha ronda perto do fundo, subindo pelo corredor 17. As latas de comida brilhavam nas prateleiras enquanto eu passava, mas quando eu olhei para elas eu não vi nenhum rótulo que eu conhecesse. Eram apenas latas genéricas com ensopados de carne. Na verdade, o corredor todo era só ensopado de carne, as mesmas latas, repetidas sem parar. Cheguei ao fim e virei à direita, em direção à frente da loja, quando eu percebi que havia quebrado mais uma das regras. O carrinho. Eu não tinha devolvido o carrinho. E ele não estava onde eu tinha deixado. Em vez de estar estacionado aleatoriamente perto do corredor 7, ele estava perto de um dos caixas. Como se algum homem fantasma estivesse levando as compras para passar no caixa. Eu parei por um segundo, com as mãos em cima do carrinho. Então eu peguei ele e fui em direção à porta. Do lado de fora, o estacionamento estava completamente escuro. Não tinha nenhum único poste de luz. Os carrinhos de compras estão perto da porta, eu falei.
Só entre e saia. Levará apenas 2 segundos. Eu fiz isso o mais rápido possível. Corri para fora, no meio do escuro, joguei os carrinhos de compra na fileira e voltei de volta para dentro. Então eu fechei as portas e travei. Ok, isso não foi tão ruim, eu disse para mim mesmo, soltando um suspiro de alívio. Por um segundo, eu curti o silêncio da loja. A paz. A segurança de estar trancado lá dentro, sem mais ninguém comigo. Mas então, eu gelei. O silêncio. Droga, a música de jazz não estava tocando mais. Por quanto tempo será que ela estava desligada? Eu estava tão preocupado em devolver o carrinho que eu nem prestei atenção. Eu comecei a correr em direção ao fundo da loja.